O método de criptografia, ou seja, a utilização de uma chave para transformar o texto em cifra, que só com essa chave pode se tornar novamente em texto, exerce um fascínio muito especial. O segredo está bem diante de nossos olhos, e mesmo assim permanece escondido de nós até que tenhamos escolhido a fechadura. Mas às vezes a criptografia é tão boa que nunca é bem sucedida. Foi o que tomamos como a ocasião para o vídeo de hoje: 10 códigos misteriosos que não podem ser quebrados. Então, vamos lá! Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e se inscreva em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós nessa jornada de aventura. Código indecifrável do pombo-correio da Segunda Guerra Mundial. Em 2015, um inglês encontra o esqueleto de um pombo em seu sótão. Na perna do animal, que foi usado como pombo-correio durante a Segunda Guerra Mundial, está um pequeno recipiente. Dentro está um código secreto com 27 fileiras, cada uma consistindo de 5 letras. Os criptoanalistas profissionais do Centro de Comunicação Britânico desesperam-se com um misterioso código. O trabalho deles é dificultado pelo fato de não conseguirem descobrir quem enviou a mensagem com a pomba e a quem ela deveria chegar. A única pista para o remetente é a abreviação SIT, que a autoridade não pode decifrar mais do que o próprio código. O mistério do homem Somerton. Em 1948, um homem desconhecido foi encontrado morto em uma praia perto de Somerton Park, na Austrália. Alguns meses depois, os investigadores encontraram um pedaço de papel no bolso do relógio das calças que o homem desconhecido estava usando na hora da morte, inscrito com a frase persa Tamam Shud, que significa acabou. Na parte de trás estava um código misterioso que ninguém ainda foi capaz de decifrar. Alguns anos atrás, porém, um detetive britânico chamado Gordon Kramer pensou ter feito progressos nesse caso. Ele assumiu que algumas linhas do código continham elementos do alfabeto Morse. Ele também encontrou uma mensagem críptica em microimpressão nas entrelinhas, que ele acreditava se referir a um avião da companhia aérea britânica Havilland Aircraft Company, que ainda estava nos estágios iniciais de desenvolvimento em 1948. O homem poderia ter estado envolvido em um ato de espionagem? As teorias de Gordon Kramer trouxeram nova vida ao caso, mas não puderam ser confirmadas independentemente. O código Somerton ainda é considerado inquebrável. O manuscrito de Voynich. O manuscrito de Voynich tem pelo menos 500 anos, e ainda assim ninguém jamais descobriu o que ele diz. Este manuscrito de 100 páginas em pergaminho é escrito em uma linguagem desconhecida que ainda confunde cientistas, analistas de criptografia e crackers amadores. O manuscrito mudou de mãos frequentemente. Entre outros, diz que um imperador Rudolf II foi seu dono por algum tempo no século XVI, até que foi comprado pelo revolucionário e antiquário polonês Wilfried Michael Voynich e renomeado Manuscrito Voynich. Tão enigmático quanto a escrita são numerosos desenhos de plantas e formas geométricas para as quais não é possível encontrar contrapartidas reais. O código Voynich é tão mal decifrado que não está nada claro se é uma mensagem que pode ser decifrada ou algo indecifrável que tem mantido muitos pesquisadores em pé durante séculos. Quem matou Ricky McCormick? Manter códigos indecifráveis nos bolsos das calças parece ser mais comum do que alguns podem pensar. Em 30 de junho de 1999, o corpo de Ricky McCormick foi descoberto em um remoto campo de milho no estado americano de Missouri. Aconteceu que o homem tinha sido assassinado aos 41 anos de idade. Em seu bolso das calças, os investigadores do FBI encontraram 2 notas contendo códigos não identificáveis. Eles eram uma mistura incompreensível de letras, números e parênteses. Durante 12 anos, a unidade de criptoanálise do FBI trabalhou para decifrar as notas, mas sem sucesso. Em 2011, a agência recorreu a métodos mais incomuns. Os códigos foram disponibilizados gratuitamente e os cidadãos foram solicitados a ajudá-los a descriptografá-los. O FBI se sentiu obrigado a dar este passo drástico porque acreditava que o conteúdo das notas poderia lançar luz sobre quem foi o responsável pela morte de Ricky McCormick. No entanto, isso não ajudou. Os códigos continuam criptografados até agora.
Os Códigos Confusos do Assassino do Zodíaco. Em 1969 e 1970, o famoso serial killer americano Zodiac Killer, cuja identidade ainda não está clara até hoje, enviou um total de 13 cartas para revistas e indivíduos na área da Baía de São Francisco, onde ele havia assassinado pelo menos 5 pessoas. Textos cifrados foram anexados a algumas dessas cartas. De um total de 4 destes textos cifrados, apenas 2 foram decifrados até agora. Um deles apenas após 51 anos. O que tornou e ainda torna particularmente difícil para investigadores e pesquisadores decifrar os textos secretos do Zodiac Killer é uma combinação aparentemente ilusória de códigos diferentes e o uso aparentemente incoerente de vários símbolos. De triângulos e quadrados a signos gregos, símbolos meteorológicos e figuras astrológicas, quase tudo é usado nos códigos do zodíaco. Os textos decifrados até agora falam de um homem cruel que matou pessoas porque acreditava que elas o serviriam como escravo na vida após a morte. Às vezes, talvez seja melhor não ser capaz de decifrar todos esses códigos. Essa série de crimes e enigmáticas mensagens deixadas pelo criminoso chegou a inspirar um longa em 2007. A escultura de Kryptos. Nos anos 80, o escultor americano James Sanborn teve a ideia especial não apenas de erigir um monumento à Agência Central de Inteligência Americana, CIA, mas também de apresentar aos criptoanalistas da Organização de Serviços Secretos uma tarefa quase insolúvel. A escultura contém 4 cifras diferentes que ocuparam pesquisadores e cientistas da computação em todo o mundo desde sua inauguração em 3 de novembro do ano de 1990. Até o momento, eles conseguiram resolver 3 dos 4 códigos. No entanto, os plain texts decodificados fazem pouco sentido. De acordo com James Sanborn, a verdadeira mensagem só será revelada quando o 4º código também tiver sido decifrado. A inscrição de Shuberogue. A propriedade rural de Shuberogue Hall está localizada no condado inglês de Staffordshire. No terreno está um monumento do escultor flamengo Peter Shoemaker, do século XVIII, que está causando um furor na cena criptográfica com uma cifra cinzelada. Apenas 10 letras e 9 pontos compõem um material antes insolúvel. O arranjo da carta OUOSVAVV pode ser visto ali. Na frente dela, a letra D e depois a letra M foram esculpidas, ambas um pouco afastadas e compensadas para baixo. Atrás de cada carta há um centro. O monumento também inclui uma representação do quadro Os Pastores Arcadianos, do pintor francês Nicolas Poussin. Portanto, alguns afirmam que a inscrição pode se referir a versículos bíblicos ou que é o nome Madalena. Nenhuma destas soluções propostas ainda foi capaz de resolver satisfatoriamente este tão misterioso enigma. Será que a cifra de Beale realmente leva a um tesouro de ouro? A história da cifra de Beale parece um conto de fadas lendário. Foi contada no livro The Beale Papers, publicado em 1885. Um certo Thomas J. Beale, junto com amigos, descobre uma mina de ouro perto do Novo México, em algum momento da década de 1810. Eles extraem muito ouro da mina e o escondem em um lugar desconhecido. Em 1821, Beale hospedou-se como visitante em um hotel no estado americano da Virgínia. Na sua partida, ele confia uma caixa fechada ao proprietário do hotel. Dentro estão 3 notas com mensagens codificadas e uma nota não encriptada que conta o tesouro. A caixa foi aberta pelo proprietário do hotel somente em 1845, depois que ele tinha certeza de que Beale nunca mais voltaria. Ele decifrou uma das notas que descrevem o tesouro. As outras notas, supostamente, revelam onde o tesouro estava escondido e a quem ele deveria ser distribuído. Eles permaneceram sem solução e não foram decifrados até hoje. Muitos dizem que a história não só soa como um conto de fadas, mas é um conto de fadas. Pesquisadores e quebra-códigos acham que as técnicas de criptografia nas notas são simplesmente modernas demais para a época de Beale. A cifra de Dagapiev. A cifra Dagapiev é encontrada no final do livro Codes and Ciphers, publicado em 1939 pelo cartógrafo inglês Alexander Dagapiev. Ela consiste em uma série de blocos de 5 dígitos que permitem um total de 25 combinações diferentes. Na verdade, tal cifra seria bastante fácil de ser resolvida pelos profissionais. E, no entanto, ninguém jamais conseguiu.
E isto se deve ao gênio de Alexander Dagapeev. No entanto, isso pode ser duvidoso. Por um lado, assume-se que a cifra impressa pode conter erros de digitação ou de impressão. Por outro, o autor admitiu mais tarde que ele mesmo não se lembrava realmente qual método de criptografia havia utilizado. O roteiro do Proto-Elamite ainda não foi decifrado. Do antigo roteiro pictográfico oriental dos proto-elamitas, desenvolvido por volta de 3000 a.C., apenas cerca de 1.600 quadros permanecem hoje, a maioria dos quais foram encontrados no antigo território da antiga cidade de Susa, no sudoeste atual do Irã. Este roteiro pictográfico fazia parte do sistema de escrita Proto-Elamite. Ao contrário de outros roteiros da época, era uma criação original, sem relação com outros sistemas de escrita e, portanto, não podia ser decifrada até hoje porque não há pistas. Somente teorias aproximadas sobre o conteúdo dos quadros foram desenvolvidas. Sem decifrar, também não é possível aos pesquisadores dizerem aos elamitas, que mais tarde vieram na mesma área, era um novo povo sucessor dos proto-elamitas, ou se os proto-elamitas eram um povo isolado e de curta duração. Tornar uma linguagem com 5.000 anos de idade relevante para o século XXI, virar a cabeça dos agentes da CIA ou esconder um tesouro para a eternidade. Há muitas coisas que podem ser feitas com códigos que não podem ser quebrados. Esse foi nosso vídeo sobre os 10 códigos mais misteriosos que ainda não foram decifrados. Esperamos que tenham gostado e, como sempre, gostaríamos de ouvir os seus pensamentos sobre o vídeo aí, na parte de comentários. E a gente se fala sempre aqui no canal Mundos Escondidos. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!